Olá pessoal, bem-vindos. Raiz quadrada de números decimais. Nós vamos começar com um número que tenha parte inteira zero. Depois numa outra aula que tenha parte inteira diferente de zero. Eu vou te dar esses exemplos para você entender com relação ao número de casas decimais, para você colocar a vírgula no resultado. Veja o primeiro, raiz quadrada de 0,25. Quantas casas decimais tem aí? Duas. Tem que ter sempre número par de casas decimais para você deslocar a vírgula no resultado a metade do número de casas decimais que você tinha no número. Então aí tem duas casas decimais, não é? Quanto que é a raiz de 25? Não é 5? É 5. Mas não tem duas casas decimais, 2 e 5? Você coloca no resultado a metade no número de casas decimais. Duas casas decimais, metade uma casa decimal. Pronto. Meio, uma casa decimal, que é o 5. Olha a letra B. Quantas casas decimais? 4. 1, 2, 3, 4. Então, quanto que é a raiz de 25? É 5. Quantas casas decimais você tem? 4. Você vai pegar então no resultado a metade do número de casas decimais. Ou seja, 0,05. Quantas casas decimais aqui? Tem 2. Quantas casas decimais? Tem 4. Quantas casas decimais? 1. E ali? 2. Então no resultado você pega a metade do número de casas decimais. Tá? Veja a letra C. Quantas casas decimais? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então pode extrair raiz de 25. Quanto dá? Dá 5. Quantas casas decimais? 6. Pega a metade no resultado. 0,005. Quantas casas decimais eu deixei aqui? 3. Que é a metade das 6 casas decimais que estão lá. Tá? Agora veja bem. Cuidado. Letra D. Eu até separei por um traço. Quantas casas decimais? 3. Então aí não é raiz de 25. Porque você tem que ter número par de casas decimais. Quer dizer que isso aqui, você vai ter que aumentar um zero aqui para dar número par. Então isso aqui é o mesmo que a raiz quadrada de 0,025 e aumenta um zero aqui. Agora você tem 4 casas decimais. Então a raiz agora é de 250. Olha como mudou. Raiz de 250 e não de 25. Vamos extrair a raiz de 250 com uma casa decimal, tá? 250, eu quero extrair com uma casa decimal, quer dizer que eu aumento quantos zeros? 2, lembra? Para cada casa decimal que eu quero no resultado, eu aumento 2 zeros. Agora eu separo aqui e aqui. Vamos extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada começa com o 2. Raiz quadrada de 2, ou próximo de 2, é 1, né? Porque raiz quadrada de 2 é irracional, lembra? 1 e pouco. Então é 1. Coloca um 1 aqui. 1 ao quadrado, 1. 2 menos 1, sobrou 1. Aqui é o resto, subtrai, tá? Então coloca 1 ao quadrado, 1. Coloca lá, subtrai, 2 menos 1, 1. Abaixa o próximo par. Qual é o próximo par? 50. Separa o último algarismo. Dobra o 1, 2. Quanto que eu dobro de 1? 2 vezes 1, 2. Agora você vai dividir 15 por 2. E o resultado você vai colocar aqui e multiplicar pelo mesmo número. Tem que dar um número próximo de 150. Abaixo de 150, tá? Acima ou não. 15 dividido por 2 dá quanto? Não dá 7? 7 vezes 2, 14? Põe 7 aqui e multiplica por 7. Ou seja, vamos multiplicar para ver. 27 vezes 7. Para ver se está próximo de 150. 7 vezes 7, 49. Vão 4. 2 vezes 7, 14. 4, 18. Passou, né? 189 não passou de 150. Então tem que ser 6. 26 vezes 6. 6 vezes 6, 36 vão 3. 2 vezes 3, 12, 3, 15. 6 passou. Deu 156. Então qual é o número? É 5. Coloca o 5 lá em cima. 25 vezes 5 dá quanto? 125. Coloca ele aqui e subtrai.
150 menos 125, quanto sobrou? 25, não é? Agora abraça o último par, 0, 0, separa o último algarismo. Dobra o 15, você já pôs o 5 lá em cima, dobra o 15. 15 vezes 2, 30. Agora você tem que dividir 250 por 30. Colocar o resultado daqui e aqui, o mesmo número, tem que dar próximo de 2.500. 250, aqui é 2. 250 dividido por 30. Quanto dá 250 por 30? Vamos ver. 250 por 30 é o mesmo que 25 por 3, dá 8, né? Então coloca 8. 308 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes nada, nada. 6, 8 vezes 3, 24. Deu 8. Coloca o 8 lá em cima. Quer dizer que a raiz de 200, lembra que era 250? Aumentou um zero, 250. Raiz de 250 é quanto? 15,8. Agora preste atenção no resultado que eu vou dar aqui. Quer dizer que a raiz desse número, ou seja, a raiz de 0,0250, ela é quanto? Ela é 158, veja aí, 158, não foi o que a gente achou da raiz de 250? Mas quantas casas tem aqui, né? 4. Eu tenho que colocar 2 casas no resultado. Mas veja bem, a vírgula não está aqui do 15,8? Ela está aqui. 2 casas para trás. Pronto. Então veja bem, a vírgula estava depois do 5. Como tem 4 casas, eu não pego 2? 2. Quer dizer que a raiz quadrada desse número é bem próximo de 0,158. Não é interessante? Então olha bem, pessoal. A raiz quadrada com 6 casas decimais, 4 ou 2 ou 8, aqui é raiz de 25 mesmo. Mas quando o número é ímpar, olha, 3 casas, você tem que aumentar um zero para fazer o quê? Número par de casas decimais, 4 casas. Aí não é raiz de 25 mais, é raiz de 250. Raiz de 250 é número irracional, isso aqui é aproximação, 15,8. Tá vendo? Aí os 15,8, escrevi lá no resultado, a vírgula era aqui. Mas como tem 4 casas, eu não tenho que andar 2 para a esquerda, metade, 2, 0,158. Na próxima aula nós vamos continuar com essas raízes em que a parte inteira é zero, para você ver como isso é interessante, tá bom? Então, até a próxima aula e obrigado.